É isso aí, pessoal. Já estamos ao vivo aí? Soba a live com todos vocês. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco do Campeonato do Comércio. E hoje nós estamos com o treinador da equipe do óleo, Valdiran. Seja bem-vindo, Valdiran, mais uma vez ao nosso bate-papo aqui no Soba Live. Obrigado, pastor, né, pelo convite, né? Quero aqui primeiramente agradecer a Deus, né? Segundo, agradecer o senhor, a Temi Produções aqui também pelo espaço cedido, né? E dar aí uma boa noite aí, né, a todos as pessoas que nos assistem nessa noite. Valdiran, o Campeonato do Óleo você já tinha disputado alguma vez? Chegou a jogar o Campeonato do Comércio? Chegou a jogar alguma vez ou não, a primeira vez? Não, eu joguei uma vez, o campeonato aí. Do Comércio? Mas não participei ativamente, não, por causa que eu estava com a lesão no joelho, né? Não estava podendo entrar todos os jogos. E aí me impossibilitou um pouco de jogar, mas ainda tive uma participação ainda. Que time na época você estava defendendo? Era qual time? No time do óleo, juntamente com o Marivaldo, né? Foi um campeonato que teve aí. E aí eu participei desses jogos aí, juntamente com o Marivaldo. Mas eu não estava na comissão, estava jogando. Nesse ano a equipe do óleo se destacou ou não? Chegou na final ou foi eliminado logo? Não, foi eliminado logo. Não conseguimos ter êxito não nesse ano. Você lembra de alguns jogadores que faziam parte dessa equipe? Pastor, nessa época aí foi foi um campeonato mais aberto, né? Foi um campeonato aberto, podemos trazer jogador de fora. Na época, né? Podia trazer como assim? Na época, eu não lembro direito se era realmente o campeonato destinado ao comércio, mas era um time que nós tínhamos do Contorno, nós trouxemos um Camandaroba. Mas do campeonato do comércio daqui, você acho que pôde trazer. Eu não lembro, agora o senhor falando, eu não lembro se realmente foi o campeonato do comércio ou se foi outro campeonato, mas foi um campeonato que teve ali na pracinha, a qual eu juntamente com o Marivaldo colocamos um time, mas nessa época eu estava como jogador, mas se eu não me engano era do comércio. O Marivaldo, essa questão sua, mas do Marivaldo, foca aqui, você já diminuiu a iluminação, tá? A iluminação tá meio da veja aí da câmera. Essa questão do Marivaldo, mas você já tem muito tempo assim que você joga mais o Marivaldo? Pastor, desde que eu vim aí para o Contorno, que eu me envolvi, né, com futebol ali do Contorno. O Marivaldo já fazia parte, ali nas primeiras edições do Campeonato do Comércio, era ele e o Claudinho, né, era o pessoal da frente ali, porém eu não fazia parte do óleo, que na época, nas primeiras edições, eu trabalhava na lanchonete, né, eu não fazia parte do time do óleo, mas depois eu fui me envolvendo, né, fui ali participando ali do futebol ali, juntamente com o Marivaldo, né, o Claudinho acabou saindo e eu fiquei, mas o Marivaldo ali, né, organizando, tomando a frente ali do futebol ali do Contorno. E o Claudinho chegou a tomar conta do futebol do Contorno, Claudinho? Chegou uma das edições aí, eles ainda foram campeão aí do time do Campeonato do Comércio. O time do óleo tem um título de campeão do comércio? Tem um título de campeão do comércio. Então, Valdiran, você começou a gostar de futebol quando? Você começou a gostar? Rapaz, desde cedo, né? Desde que eu me entendo por gente, que eu já sou amante do futebol. Você chegou a jogar algum campeonato municipal aqui ou só as Copas Rurais? Joguei municipal só pelo juvenil, né? Joguei pelo time ali da Baraúna, ali com o seu Edivaldo. Só juvenil mesmo, municipal. O amador, você não chegou a jogar? Não. Aí Copa Rural, eu joguei pelos Frangos, joguei pela Varra do Rancho, joguei pelo Açude, né? E Filadélfia. Em Tiúba eu joguei pelo Sítio. Aí em Bonfim participei da Copa Rural também pelo time da Pedra.
Rapaz, você jogou Copa Rural de Itiúba, Copa Rural em Bonfim, não chegou a ser campeão de nenhum dessas Copa Rural? Não cheguei não. E aqui, pastor, quando eu estava no meu auge jogando, infelizmente me lesionei, né, o joelho, e aí o futebol amador acabou para mim, né? Você se só machucou? me machuquei no joelho, aí não tive mais condições de voltar, né, os campos para jogar o futebol amador, né? Eu ainda jogo, ainda bato baba e tudo isso, mas o futebol mesmo, campeonato mesmo, eu parei desde cedo. Você aqui na cidade, você acha que na época o espaço era mais restrito para o jogador da zona rural? Sim, sim. Aqui, na verdade, toda a vida foi meio complicado, né, para um jogador da zona rural ter espaço para jogar aqui num time aqui na sede. Porém, aí, de uns tempos desse para cá, abriram, né, uns espaços aí, teve a seleção mesmo aí, que alguns jogadores da zona rural foram convocados para a seleção de Filadélfia, mas antes era difícil disso acontecer. Eu acho que jogador que jogou aqui, que eu me lembro da zona rural aqui, que eu conheço, foi o Dai e o Galego, né? O Dai e o Galego, o Dai era diferenciado, você acha? Sim, o Dai era futebol diferenciado. E o Galego? O Galego também não tinha igual não, né? Então, será que era porque, de fato, porque se o Dai e o Galego quebrou esse protocolo, você não acha também que nessa questão, você acha que teve algum jogador lá do nível do Dai e do Galego, lá na região lá sua lá? Pastor, do nível do Dai e do Galego, não, que eles chegaram a um nível alto, né? E tiveram oportunidade. Mas, assim, teve jogadores lá que eu conheci. Por exemplo, teve o Galego dos Frangos, né, que foi um jogador também muito bom, e eu não tenho conhecimento dele ter tido nenhuma oportunidade no futebol aqui na sede, né? Certo. E o Dai e o Galego, você explica como que eles tiveram oportunidade, esses jogadores? Rapaz, eu acredito que pela dimensão também o time do Açude na época era um dos melhores times da Copa Rural, né? Eles faziam parte ali, era um bom elenco, e acho que por causa da visibilidade, né, eles acabaram tendo essas oportunidades. Porque também o futebol tem a visibilidade, né? Se a pessoa não vê o jogador jogando. Os caras da zona rural sempre falou muito sobre essa questão de não ter oportunidade, de aqui na cidade ter a panela de jogadores e tal. E ali a gente já percebe que esses jogadores que se destacaram acima dos demais, como o Dai e o Galego, eles já tiveram, de qualquer forma, ali oportunidades diferenciadas. Tanto depois deles para cá, ele veio baixinho ali, veio mais, para chegar no nível do Dai ali, do Galego, dificultou um pouco ali naquela região. Dificultou porque os caras foram diferenciados, né? Os caras foram diferenciados. O Henrique é de lá, né? O Henrique é de lá. O Dai é maestro, né? Era maestro. Agora não, que a idade chegou, né? E quando a idade chega, o futebol, infelizmente, não contribui mais com o jogador, né? Mas o Dai era um maestro, na minha opinião. Na zona rural foi um dos melhores jogadores que já teve, né? Jogava muito, homem. Então, aqui na rua, você, como na época que você jogava, você tem essa ideia também de que aqui havia as cartas marcadas para jogar bola? Não, porque nessa época que eu jogava bola, eu era um jogador muito ali, voltado ali para a zona rural, né? Não tinha muito essa dimensão do futebol aqui na sede, né? Eu era mais concentrado ali na zona rural. Eu vim perceber isso depois que eu vim aqui para a cidade, né? E a gente vê que realmente a panela sempre existiu, né? Depois que eu vim aqui para a cidade, né? Vixe, rapaz, agora a voz do homem estrondou aí agora. Rapaz, vem cá, você percebeu que havia essa questão do jogador depois que o senhor veio para cá? Sim. Aí a gente acabou percebendo, né? Porque assim, pastor, não só na zona rural, mas assim, hoje, nesses bairros aí, bairro Novo, pode vir. No próprio Contorno, Jacarandá, tem muito jogador que não tiveram tanta oportunidade aqui em Filadélfia, como um jogador
por exemplo, para a seleção, né? Tem muito jogador que eu acredito assim, que hoje a seleção de Filadélfia ela precisa renovar, precisa sair dos jogadores antigos e renovar com jogadores novos, entendeu? Eu não digo que um ou outro jogador ali que tenha mais um pouco de pegada veterano esteja ali para dar uma experiência, né, no time, mas eu acredito que precisa renovar sim. Você, essa renovação hoje, você, no caso aí, você acha que quem é das antigas que ainda está jogando aí? Você poderia... Rapaz, ó, um dos jogadores que o senhor pergunta que ainda pode jogar ou que... Não, que está jogando, que você acha que é para abrir passagem, o tempo já deu, já venceu, já... Rapaz, aqui, ó, existe hoje o Giovanni ali do Jacaré, já deu. O Daí, na minha opinião, já deu. O Borrego, na minha opinião, foram bons jogadores, né? Na época, inclusive, joguei com o Daí, joguei com o Borrego todos aí da Vaca. Para jogar bola. Chegou o tempo deles, né? Chegou, eu acredito que chegou. São jogadores ainda que conseguem jogar, mas é porque hoje essa garotada nova, eles têm outra pegada, né? Outro espírito, outra correria. E aí, pra gente que já tem uma idade avançada, né, uma idadinha acima da média, é meio complicado. Hein? O senhor acha que esses jogadores ainda podem jogar um campeonato municipal? Ainda tem condições de jogar um campeonato municipal? Sim, fazendo aquela mesclagem, né? Tendo jogador, que nem eu digo, eles podem caber ali como entrar para trazer uma experiência, entendeu? Mas não o elenco todo. Tem que, por exemplo, eu participei a gente tinha um time lá na roça que a gente tinha um jogador veterano que dava ali uma dinâmica no jogo, entendeu? Dava uma experiência, dava uma orientação. Eu acho que é preciso, tem que ter, mas não fazer a contratação quase toda com esses jogadores já passado, né? Chegamos aqui e agora o Iago chegou aqui no nosso programa, já dá um bem-vindo a ele. Seja bem-vindo aí, Iago. Obrigado. Está aqui para participar conosco. Vem cá, eu lembro que o Iago foi jogar a Copa Rural lá pela equipe do Morrinho e os caras botaram o Iago no banco de reserva, o Fabinho e o Paulinho. E quando eu ser questionado, o treinador me disse que lá tinha jogadores melhor do que o Paulinho. O Paulinho foi os maiores volantes que mais jogou futebol. De todos esses volantes aqui, o Paulinho foi o que mais rodou, mais jogou. Né? Um homem sem compromisso, que marcou que vinha na TV aqui, liguei no celular, não veio, é sem compromisso, viu, Paulinho? Você não tem responsabilidade com seus agendamentos, viu? Você precisa ter mais compromisso, viu, Paulinho? Você marcou, eu deixei de trazer outro convidado, por sinal não teve o programa, né, Iago? Não teve o programa por causa de você, Paulinho. Você não teve compromisso e responsabilidade. Aqui eu não passo pano não, viu? Aprenda a ter compromisso, responsabilidade quando você marcar um compromisso com alguém. Você marcou um compromisso, que é um programa sério de responsabilidade. Uma vez que você passa o seu nome, já entra em contato com a produção, o nome do convidado está. Então, Paulinho da Academia, para que ninguém se engane, Paulinho da Academia, viu, Paulinho? Aprenda a ter mais compromisso, falando com você diretamente aqui para você entender. Você marcou e não apareceu, então você deixou de dizer. A saber, eu não sei porque você não veio, né? Porque você marcou, falou que vinha, não fez que nem o Iaco, que apareceu, que nem o Valdirão. Então, quem marcar e não vir, eu vou estar dizendo ao público porque não teve o programa. Não teve o programa porque o Paulinho não apareceu para fazer o programa. O Paulinho não veio para o programa, não apareceu, não deu satisfação. Mas está aqui o Iago Valdirão, eu vou seguir com ele. Viu, Paulinho, que você foi um grande jogador, mas diga-se de passagem, você precisa aprender a ter mais compromisso. Você marcar, você tem que aparecer. E se você der um problema de saúde, não der para aparecer alguma coisa, você justifica. Então, os caras, não vem a ser o caso dos caras da zona rural, também nessa questão, Valdirão, falar que lá os caras tinham jogador, na época o Paulinho estava bem, o Iago, o Fabinho. Iago, quando você contrata o jogador da rua, você tem que saber que ele vai para fortalecer o seu time e ser titular. Ele não vai para lá, se lá tem melhor, por que contratar? Então, que o Iago jogou muito, já provou o seu valor em outros campeonatos, como Jazidão, participações em campeonato de alto nível, e também vocês, atletas da zona rural e da sede, que a todos vocês têm que entender uma coisa. Às vezes o atleta da zona rural na sede tem panela, e muitas vezes o atleta da zona rural, não, aqui nós somos melhor. E, na verdade, quem é melhor, o futebol encontra os melhores. A verdade é essa, viu? A verdade é essa, porque o Dai foi encontrado,
o Galego foi encontrado, e tantos outros nomes reconhecidos também que é encontrado. Então, Iago, você passou por isso também como jogador, continuou seguindo para frente, mas como é que você se sentiu ali como jogador? Pastor, ali foi um equívoco, na verdade, do treinador, né? Ele até, ao decorrer do campeonato, me pediu desculpa. Eu não aceitei o convite de ir no próximo jogo, eu recusei. Disse que não iria mais jogar por lá. Não por falta de humildade, mas pelo que ele fez comigo. Eu me senti como se tivesse como é que se digo? Como se não fosse necessário no time deles mais. Entendi. E aí eu falei que não iria mais pro campeonato e isso aconteceu. Paulinho continuou no jogo, mas o Fabinho ainda foram mais alguns jogos lá e eu recusei a ida. Porque ali também, Iago, o cara acaba, de qualquer forma, a pessoa envia uma mensagem pro atleta, tipo, né, e para o torcedor, porque o torcedor que tá a parte, o cara tá mal, o cara veio da sede e tá aqui no banco de reserva. O atleta acaba se sentindo mal também, por isso que ele foi contratado na perspectiva de ser reforço, e o reforço não vai ficar no banco de reserva. Isso, e logo em seguida também, né, isso foi em 2016, logo no ano seguinte a gente teve o convite ali do Dinho para participar do Campeonato dos 30, que inclusive o senhor chegou lá na final e botou pressão nele, e fomos vice. Eu botei pressão no Dinho, eu não era nem comentarista ainda não, que ele botou o Iago no banco, e ali eu cheguei lá, fiz um barulho como torcedor, e aí o treinador teve que botar, vamos pro jogo. Eu jogava na época, não comentava não, nem nada. Logo em seguida, com 2 meses, teve o campeonato no Jasdão. Inclusive, na época era um campeonato de altíssimo nível, inclusive o melhor da Bahia, né, na época. O Jasdão, depois do Jasdão veio a Arena, né? É isso, e conseguimos ser campeão ali. Depois de tudo isso, né? Depois de tudo isso. Aí quer dizer, o cara é campeão do maior campeonato, Jazidão, campeão no sono, então, aí o cara vai jogar, chega lá, o treinador bota no banco de reserva. Então, tem muito isso também, né? O pessoal, lógico, o Valdirão falou aqui da panela aqui na sede e tal. E, bem verdade, a panela em todo lugar no futebol. Panela é um termo que a gente usa oriundo para dizer que são ali os jogadores que aquele treinador escolhe para jogar. E, em alguns casos, até amigo dos caras e vai jogar. Valdirão, você... hoje está como treinador do time do Olho. Há quem diga que você que deu corda para o Marivaldo expulso. Você que deu corda para o Marivaldo que é uma pessoa que jamais passou por isso. Marivaldo foi expulso, um cara tranquilo, um cara de boa, e aí na hora da pressão do jogo, vai lá, quem vai lá, Marivaldo. E o Marivaldo foi lá e recebeu as flores que eu lhe dou, mano. O Marivaldo é uma pessoa excelente, né? Gente boa demais, Marivaldo. Tenho muito apreço pelo Marivaldo, mas não é o que os caras estão dizendo aí. Não foi eu que mandei, não. Mandaram eu ir, alguns jogadores do banco mandaram eu ir, e eu disse que eu não poderia ir lá porque eu já tinha cartão e eu poderia ser expulso. No que eles ficaram mandando eu ir lá, que eu falei que não ia, o Marivaldo, não, eu vou. Aí, quando o Marivaldo foi, o juiz acabou expulsando o Marivaldo, né? Certo. Eu sabia, se eu fosse, ele ia me expulsar. Né? Ele ia me expulsar, porque assim, eu já tinha tomado um amarelo por um equívoco meu, agora sim, eu achando que poderia, né? Porque nos gols da Cerâmica, os caras se deitaram no campo, correram, coisaram, e não aconteceu nada. Eu achava que na hora da comemoração eu poderia, né? E o senhor invadiu o campo? Foi, invadiu o campo para comemorar. Esse é o pessoal da atenção. Então o pessoal da Cerâmica estava invadindo o campo para comemorar. Estava na hora dos gols, né? Todo mundo viu lá, na hora dos gols, os caras se deitavam no campo, saía rolando no campo, saía correndo dentro do society, e esses caras não foram punidos. No momento que eu, achando que poderia fazer isso, porque eu vi, né, os caras fazerem isso no jogo anterior, acabei sendo punido com cartão amarelo, né? Você invadiu e foi comemorar. Fui comemorar a alegria do gol, né? A gente tava ali atrás de um gol que era um resultado de classificação, né? E foi o gol que classificou a gente.
E aí fiquei bem empolgado e parti para dentro do campo. A gente foi avisado antes que não poderia entrar no campo, mas eu achava que era no decorrer do jogo. No momento de acontecer um gol, eu acho que a gente poderia comemorar de forma ali alegre, né? Empolgante, mas infelizmente a gente foi... acabei sendo punido com cartão amarelo. Ô Iago, você como jogador, você jogou em muitos times bons, como jogador, muito time bom, com boleiro, com jogadores, mas eu já prestei atenção que você costuma se desenvolver melhor em um elenco onde não tem tantos nomes no futebol. Por quê? Não, acontece que às vezes, por jogar com pessoas que não são nomeados como baluartes do futebol na nossa região, às vezes também os meninos botam vontade, né? Certo. E aí acaba que a gente entra na deles também. Às vezes a boleiragem vai lá dar um tapinha, um dois, dá aquele toquinho de lado, não põe um pé igual os meninos colocam. E aí a gente entra no jogo deles e vai na vontade também. Não será o caso quando você jogou com volantes como eu e outros, o senhor acabar se escorando no setor de meio de campo, ali em algum momento, por saber que o time também tem marcadores fortes capazes de marcar e o senhor dá aquela segurada, não é o caso? Não, aí todo time tem aquele volante que vai saber pegar e aquele jogador que volante vai sair. E nós mesmo, a gente tem que esperar a bola chegar para poder a gente criar a jogada, né? E por E que lá em com o Ponto senhor. Novo, jogando nos 30 lá, você estava jogando, marcando, correndo, chegando, e aqui também no time do Olho agora você estava marcando, coisa que você nunca fez na vida foi marcar. Como eu digo, o senhor, é a vontade do time que faz a gente fazer isso. Mas que você está jogando com outros jogadores que correm também, que dão sangue no que chega, que marca. Por que você costuma, será que é porque você costuma ter uma cadeia de liderança melhor ali no meio dos caras e você consegue liderar aquele grupo e você se sente melhor para dar o sangue? Não, não é isso não. Porque no time do Olho você é um dos líderes lá no time do Olho. Isso. E no meio dos boleiros tem muitos medalhões, tem muitas cabeças, muitos jogadores. E você ali, não, quando eu digo o termo boleiro, não quer dizer que os caras não são da bola, vocês também não jogam, mas é aquele jogador que vive do futebol, que é o profissional do futebol amador, que joga futebol amador por profissão, que muitos caras não fazem isso. Mas ali no time do Olho você assumindo, marcando, chegando, dividindo bola, colocando o pé. É porque também os meninos esperam muito da gente, né? Como Certo. eu, assim, não menosprezando os outros, né? Eu, Té, que é os que mais rodam hoje no futebol amador na nossa região. Agora o Té, pelo amor de Deus, o Té me perdeu uns gols que não existe. O Té perdeu gols claros, o Té pro time do Olho. Ele, infelizmente, né? Ele vem com essas percas de gol, mas acredito que essa semifinal aí ele vai dar a volta por cima e vai fazer o gol da nossa classificação aí. Você é o capitão lá da equipe do Olho? Não, é ele. Inclusive É o Té? ele, Té. Ah, o Té é o capitão. Rapaz, o Té perdeu muito gol, teve muita oportunidade, mas o Edson acabou sendo expulso, favoreceu também a equipe do Olho. Teve o Andinho expulso também, né? Eu particularmente, eu não entendi a expulsão do Andinho. Certo. Até porque já teve muitos lances piores na competição e não teve nem ao menos o cartão amarelo. E vocês perguntaram o fundamento da expulsão do Andinho, a arbitragem, o pessoal? A arbitragem não deu espaço para a gente conversar, dialogar, né? Até porque estava num momento ali muito... Não, no calor do jogo, eu digo depois que passou tudo, saber porque o atleta foi expulso. Ainda não tive um contato com os professores, não, ainda. Porque o Andinho também estava se queixando, né? Porque foi expulso, né? Então, o time do Olho está na semifinal, o Olho já tem título de campeão do campeonato do comércio, agora o Olho está desfalcado. Sem o Andinho, quais são mais os desfalques do Olho? Só o Andinho mesmo? Nós tem o Isaac também que se machucou e a gente não sabe se ele vai poder estar no próximo jogo, né? Tá aí se medicando, né? Cuidando da lesão para ver se segunda-feira está em condições de jogo, mas até o momento é
um jogador que nos preocupa, né? De não tá, porque assim, o Isaac é aquele jogador, na minha opinião, diferenciado, né? Vem sendo importante para o O grupo. Isaac, apesar que assim, até eu já conversei com ele ainda não mostrou o futebol que ele tem, né? Ele ainda precisa mostrar mais, que ele tem potencial para mostrar mais futebol. Ele é um jogador de velocidade, né? O society dificulta porque ele precisa se educar para poder jogar ali. Aquele tapa que ele dá e vai no campão, ali ele não vai, porque você dá um tapa, você tira de um atleta, você já encontra outro atleta na frente. Então ele precisa usar, por exemplo, o mecanismo para o Nicolas, o grandão, ele tá na frente. Aí quando ele percebe que o zagueiro tá tipo marcando ele com muita facilidade, ele começa a agir fora do contexto ali do cenário do pivô parado ali. Ele começa a buscar a bola, ele começa tipo fazer com que aquele zagueiro fique perdido ali naquele contexto ali. Aí ele acaba, você vê que a bola sobrou para ele, ele acertou a pancada aqui até a rede, só que já tinha marcado falta. Então o que é que o Isaac precisa? Primeiro se conhecer. Eu não posso dar um tapa, que sou um jogador de velocidade. Se eu der um tapa, como é que eu vou sair do outro lado? Você vê que o Iago não usa a carreira ali dentro. Ele já entendeu que ali dentro não funciona. O Isaac precisa ter essa noção como jogador, que tipo de jogo ali no momento ele pode apresentar. O jogador tem que se adaptar. Bom, não posso dar um tapa aqui, se eu der o cara vai chegar. Então eu vou ter que tocar rápido e sair. Então segurar a bola também é outro problema que os caras vêm tendo no Campeonato do Comércio. Irmão, já é notório que não tem como você segurar a bola e você não apanhar ali, não tem como. Eu tô narrando, tô vendo, vai segurar a bola, pra quê? A não ser um Ezequiel Davi, mais seguro, mas mesmo assim os caras pancada. E os caras têm medo de chegar no Ezequiel, pelo que ele pode aprontar, porque o marcador, ele respeita o atleta, o cara que tá com a bola. Você chega de vez num cara daquele, mano, você viu o que aconteceu? Aquele cara, um rapaz foi de vez no Ezequiel, botou lá e o cara passou lotado no litro. O cara, nossa, o cara passou. Chega. Então, o atleta precisa entender isso. O Isaac, ele quer dar um tapa e partir. Não, irmão. Deus saiu, recebeu. Se for partir, vai na tela. O cara vai chegar no cara, que o Iago também é um jogador de velocidade, que joga, às vezes com velocidade, mas ele é um jogador que gosta também de pegar, ele jogava muito pelo lado do campo, quando ele iniciou, né, Iago? Isso. Mas agora você joga mais no meio. Principalmente você gosta de pegar na bola, isso é uma coisa do jogador, ele gosta de pegar na bola e percebeu que no meio de campo a bola passa mais por ele. O cara domina a obra e dá a bola nele. E o Isaac é um jogador importante para o seu time, como você falou. Por que ele não está apresentando aquele futebol esperado dele? Porque ele é um jogador de velocidade, dá um tapa e sai pelo lado do campo. Mas ele também sabe proteger, sabe tocar a bola, então ele tem que entender na mente dele que cada situação exige um estilo diferente. Ele tem que estudar, na verdade, a partida, né? Claro. Se adaptar ao jogo, porque até esse campeonato com a numeração de 7 jogadores na linha, o society ficou um pouco apertado. Então, é verdade. O jogo não se adapta a querer dar tapa para correr, a drible forte, né? De longo passo. Tem que ser trabalhada a bola para poder chegar. Trabalhada a bola. Então, outra, você perdeu um jogador. Cadeira de uma zoada brava, essa não está zoando mais do que o microfone. Nossa! Você perdeu um jogador de muita marcação, que é o Andinho. Diz que o Jeg tá vindo, mas esse Jeg é marcador do time do Óleo? O Jeg é marcador, porém, assim, o Jeg é aquele jogador mais dinâmico, né? Ele vai sair mais pro jogo, o Andinho é aquele jogador mais de pegada. Mas nós temos o Emerson também, que é um bom jogador, marca bem, entendeu? É claro que nós vamos sentir a perda do Andinho, né? Que é uma peça muito importante do seu time. É o nosso xerife ali de cabeça de área, é aquele cara que vai guardar ali a frente da área ali, né? Mas nós temos aí também 2 jogadores bons, que é o Jeg, que está ali para, né, liberar mais o Iago, para o Iago se soltar mais no jogo, né, para ele ficar fazendo mais... E para o Isaac, o senhor já pensou nessa questão do Isaac? O Isaac a gente tem, né? A gente tem o Kaique, né? Porque o Isaac hoje está jogando de lateral direito, né? Está jogando de ala direito, o Isaac. Melhor. Está na ala esquerda, porque nós joga com a tática lá, né? Não pode dizer aqui para não revelar nosso segredo. E aí nós jogamos com o Isaac pela esquerda e o Toninho pela direita, né? Porém,
com esse lesionamento do... A tática do Óleo é assim, é o Isaac cortar e bater com a perna direita. Ele não tá sabendo, e o Toninho cortar e bater com a esquerda. Mas o Toninho, o Isaac tá querendo correr com a bola e não vai funcionar, né? É porque são dois jogadores com que eles têm um chute muito bom, né? Exatamente. Eles puxar pro meio e chutar. Porém, ainda não funcionou, né? Mas a gente crê que vai ter uma hora que vai dar certo. Nesse último jogo, o Isaac até tentou deu uma finalizada, porém foi para fora a bola, né? Mas já é bom deu jogador, uma acertada. Contra o jogo da academia, o Toninho também acertou uma, né? Puxou pro meio e acertou. Uma falta que o Então, Alex defendeu. E aí a gente tem... Toninho é seu tio. Isso. Meu tio. Como é pra você o Silas ali tentando lhe marcar, como seu irmão? Como é pra você assim jogar contra o irmão? Assim, a gente Você acha que se respeita? Assim, se respeita um ao outro, mas sabendo que tem aquela, como se diz, o respeito de adversário, né? A gente sabe que um tá defendendo um time e o outro tá defendendo o outro. Rapaz, eu percebi que quando o senhor pegava na bola, ele ia com tudo pra querer chegar e querer marcar, chegar duro na marcação. Não dá moleza, não. Ele pode ser qualquer um. É pai, é mãe, se for contra ele, ele chega... O futebol dele é aquele ali. É a vontade. Ele Também, bota o pé mesmo. se ele não tivesse essa vontade, não jogava, não. Tem que ter a vontade pra marcar. O Silas é mais uma questão de ser um marcador, né? É igual o seu quando jogava bola. É o seu todinho quando jogava bola. Mas eu tenho mais recurso do que o Silas. Não, né? Fala assim, no poder de marcação. Na virada de bola, Isso, saída de marcação, bola. O Silas, eu achei ele mais duro um pouco assim. Ele é duro na bola. Eu chegava mesmo no cara, não tem negócio não. O cara chegava, você vai passar onde eu tô. Às vezes eu chegava mesmo, não tem negócio não. Chegava, eu vi que o cara tentou chegar ali pelo setor onde eu estava, eu chegava duro. E o Silas, ele é mais fisicamente, o cara precisa melhorar os passes, né? Que se melhorar, viu, Silas? Aí você vai ser titular que nem eu fui nos times. É faixa de capitão e assim. Porque eu matar no peito e tufo. Outro campeonato, porque esse já foi, viu, Silas? Esse não deu senhor. Se ele pegar essa parte aí de sair com a bola e vai conduzir o jogo, você pode ter certeza que ninguém, nem onde ele for, vai botar outro volante. Vai ser ele. Que eu acho que ele precisa, nessa questão, saber que o professor Irineu marca demais, corre muito, marca muito. O professor Irineu marca muito, mas com a bola é deficiente. Daí marcou muito, mais com a bola. Paulinho marcou muito, mais com a bola. Giovani marcou muito, mas para jogar com a bola, o volante ele precisa ter. Às vezes o cara joga muito, mas quando a bola vem tem mais dificuldade, porque o cara que é volante joga de costas. Então o Silas é um cara novo. Ele tem quantos anos hoje? Ele tá com 20. Novo, meu irmão, um cara com 20 anos tá voando. Fui campeão municipal com 28 anos por aí, não sei se foi 28. Fui campeão de Copa Rural em Itiúba. Você estava no time que eu fui campeão, né, naquele ano. Foi o primeiro campeonato seu, né? Foi o primeiro campeonato municipal que eu disputei amador. Pelo União, né? Pelo União. Rapaz, era um time massa aquele time, viu? Era. E começou pelo um time assim que seria só para disputar o campeonato. Verdade. Aí veio o pastor Nael, veio o Manuel, e aí se entraram pelo meio junto com o Thiago e começaram a fazer um time que um elenco forte, muito forte, um elenco que ficou para a história no time do União. Um time para ter o Queicinho no banco, o Alan no banco, o Iago estava começando, tudo bem, porque ele foi o primeiro campeonato, ele era garoto, mas fez gol e tudo ainda. E tinha mais outros nomes também, né? Tinha, jogadores. Tinha muito jogador bom. Qualificado. O banco de reserva era todo qualificado do time. Valdirão, o jogador caiu lá e você não era para passar gelol no jogador, mas está de brincadeira, o jogador time do óleo. É uma brincadeira de momento, né? Claro que o jogador ele precisa do cuidado, é porque os caras ficavam na pressão, rapaz, cadê o gelol? Não tem um gelol, rapaz, pra que gelol? Você deu aquele grito, já foi pressionado pelos caras. Os caras me pressionando ali, rapaz, pra que gelol? Aqui a gente é no cru mesmo, não tem negócio de gelol, não. Aqui é jogador das antigas. Não é jogador Nutella que precisa de
de geló, mas ali é uma brincadeira ali para descontrair. Mas é claro que os atletas da gente precisam dos nossos cuidados, né? Precisa ter o melhor para que eles venham também dar o seu melhor, né? Então, quando a gente se preocupa na parte física do jogador, no cuidado com o jogador, com certeza o jogador também ele vai se preocupar em desempenhar um conjunto, né? É uma questão de troca. Mas a gente está conversando e a gente vai melhorar, né, nessa questão, porque também a gente acabou que se descuidando um pouco, desorganizando um pouco, né, com o campeonato. Na verdade, a gente veio para o campeonato de todo jeito, sem muita organização. O certo é certo, não teve Foi montando o time. Foi montando o time de qualquer jeito, e aí a gente não se organizou direito para também ter esses auxílios, né, para o jogador, como na hora da assistência, de uma lesão, de uma coisa, a gente não... Mas agora tem que se organizar. Mas aí tá agora a gente tem que se possível. organizar, que a gente está na semifinal, tem que... Chegar lá bonito, e os jogos vão sempre se afunilando mais, vai sendo mais pegado, né? E aí... Se avançar para a final, ainda é mais bonito ainda. Ô Iago, o calor ali dentro, né? O pessoal ali, o calor ali, jogando como jogador, aquela emoção, aquela pressão ali dentro. Se o cara não tiver as manhas, o cara não acerta nem tocar a bola. Porque o campeonato aqui dá muita gente, meu irmão. O campeonato aqui é muita gente, é muito torcedor, o pessoal vai em peso pro campeonato. Na verdade, tem gente lá brigando até para não perder o lugar. Se sair, outro já assume o lugar. Como é para você jogar ali dentro, ali na sua própria cidade? Você que já jogou tantos campeonatos fora aí. É bom, a torcida é um motivo a mais para nós atletas que estão ali dentro, né? Se o atleta souber absorver a energia positiva do torcedor, o desempenho é muito maior lá dentro de campo. Agora, se não souber, não tiver as manhas, meu irmão... Rapaz, o negócio é pegado. Até um passe de 1 metro assim, ele dá um bicudão, de tanto nervosismo. Rapaz, o negócio é pegado, viu? Que você, Paulinho, viu? Você P5, você pensou que ia me enganar só tirando a bola de primeira na zaga, viu? Não engana não, tem que sair jogando. Você estava só levantando, hein? Tava com medo de entregar, né, irmão? Doce das crianças. Sai jogando, bota a bola no chão e trabalha a bola, viu? Porque você tá jogando aí pela academia e você é um jogador experiente. O jogador experiente tem que sair na mão. Que, por sinal, hoje eu não me arriscaria, vejo muitos caras se arriscando no campeonato do comércio, o campeonato é pegado, irmão. O campeonato é pegado, o espaço é pouco, os caras são novos, chega duro na marcação e às vezes o cara acaba tendo dificuldade, em alguns casos o árbitro deixa seguir. Eu falei pro professor já que deixou barato na jogada do Adriano, viu, professor? Falei pro senhor, para ter aplicado pelo menos cartão amarelo naquela jogada, não sei se ele não viu, o que é que aconteceu, mas a jogada do Adriano foi uma jogada que todo mundo presenciou ali, né? Uma jogada que, para mim, saiu barato não ter tomado o cartão amarelo. A depender da interpretação do árbitro, complicava para o senhor Bartô, né? Bartô, que eu fiquei sabendo que foi o Bartô. Agora, se o Bartô Galeno agora no Campeonato do Comércio, André Pinguim, Jacaré e por aí vai, né? O campeonato que hoje é uma atração à parte. E aqui o Vitor Santos, é o Sessão da Tarde, isso aqui? Tá, o Olho Meu Amor, será que é o Sessão da Tarde? Bem provável que seja ele. O goleiro do Olho é o Sessão, hein? É o Sessão. Rapaz, que esse Sessão da Tarde caiu, não vai adiantar, viu? Cair, porque aí o jogo vai demorar, vai só adiantar, porque o ar para, a mesa para, o cronômetro e o ar para. Se cair, viu, Sessão da Tarde? Que esse Sessão da Tarde caiu, rapaz, não é brincadeira não, passar 3 minutos sem jogo, 2 minutos, se cair, o jogo vai até tarde. Não tem jeito, que o torcedor quer que acabe. Meu irmão, não vai acabar, o árbitro parou. Ali o cara caiu, se ele não levantar, o árbitro vai estender o jogo, vai esticar o jogo, vai contar a partir do momento que o cara caiu. Então, Sessão da Tarde, foi o senhor que mandou a Sessão da Tarde ficar caindo, fazendo cera como treinador? Não, eu não sou muito favorável a esse negócio de jogador tá fazendo cera, não. Eu gosto de ver o jogo jogado.
É que Até porque mesmo a arbitragem ele vai parar o cronômetro ali, né? Então, eu não sou muito favorável, não. Para mim, o jogo tem que ser jogado, independente do resultado ou não. Entendeu? Eu sou mais desse cara de ver a bola rolar. Então, sim, pode continuar. E, pastor, aqui falando da torcida, eu quero parabenizar, né, o pessoal de Filadélfia, porque o apoio que a torcida dá, né, o público comparece demais. A gente aqui é privilegiado, né, com as pessoas, a gente que gosta de esporte, é bonito de se ver, né, quando a gente chega ali, principalmente a gente que está participando de time, chega ali e vê aquela multidão de gente assistindo ali. É bonito de se ver, é muito lindo, tá de parabéns. Né? Aqui o pessoal de Filadélfia, a gente vê que não é só aqui na cidade. Se faz um torneio na zona rural, é cheio de gente, o pessoal realmente é amante do futebol. E aqui também eu quero parabenizar a torcida do Óleo, né? A torcida do Óleo ali, que é uma torcida empolgante, uma torcida motivadora, né, para nosso time. É uns caras ali que tá torcendo mesmo, né? Brigando, os caras. Realmente veste a camisa mesmo de torcedor. Tá de parabéns, Sessão da tarde realmente se machucou, foi pro hospital, o homem está à base de remédio. Foi gente machucada no Óleo. Ele estava no hospital mesmo. Ele. Não sei se foi por causa desse. Ele disse que foi, que ele está dizendo aqui. Que foi tá à base de remédio. Houve um contato, né? Ele com o Edson, na hora que o Edson foi expulso, houve um contato. Até. Não sei se no momento ele usou de maldade, né? Mas o que parece ser é que foi maldoso, né? Do Edson com o Vitor. Não sei se foi um momento de descontração ali, uma coisa na bola, né? Que o Edson acho que não é esse cara maldoso, pelo menos pelo que eu conheço ele, mas foi sem necessidade, né? E a expulsão do Edson foi bem. Foi bem merecida. Foi bem merecida, né? Foi bem merecida. Porque, na verdade, ali, para mim, é uma agressão, né? Por mais que ele não tenha tido a intenção, né? Você acha que o Edson ficou nervoso com o Té ali de irmão para irmão? O Edson, será que sentiu? Foi expulso. O Té estava jogando com ele ali. Os dois ainda trocaram ali umas provocações e tal. Existe uma rivalidade entre irmãos, né? Irmão jogando contra irmão, existe uma rivalidade. Eu lembro que uma época eu jogava no açude. E meu irmão, ele jogava num projeto que tinha Fome Zero, que era o François que dirigia e colocou na Copa Rural. E aí nós jogávamos no açude, ele jogava na cabeça da vaca, né? Que se separa, é um lugar só, mas se separa ali à beira da pista. E a rivalidade era grande de campo. Então, quando existe dois irmãos jogando, existe rivalidade entre os dois. Não adianta que um não quer perder para o outro. Então, e que o Edson acabou indo expulso, o Edson. Então, no X1 de irmão para irmão, Té tá na final, vai jogar semifinal. O time do Edson foi eliminado e o Té agora vai jogar a semifinal. Que, na verdade, era para o Té ter feito muito mais do que o que fez em campo. Perdeu chance clara. Não sei se ele ficou nervoso, o que é que aconteceu com ele. Mas perdeu chance clara. O treinador do Óleo mesmo estava irritado com as oportunidades que ele teve. Eu estava percebendo que o senhor estava meio irritado. Porque assim, a gente faz tudo que a gente combina lá fora, né? Nos jogos que a gente vem fazendo, tudo que a gente combinou lá fora, a gente combina. Porém, o que a gente não combinou foi a perda de gol. Mas isso acontece, né? Isso acontece. Que o Iago falou, eu acredito que ele vai, a cada jogo, né, vai melhorar, vai chegar o momento dele e ele vai fazer. Porque assim, a gente combina que é sair na frente do resultado, né, e a gente vinha sempre saindo atrás do resultado e nesse a gente saiu, mas da gente fazer logo um placar para deixar a gente sossegado, a gente acaba perdendo gol que quando chega no fim do jogo, né, a gente vai sentir aqueles gols perdidos que a gente perdeu, porque até mesmo a gente uma fase de mata-mata e o time que está perdendo, ele vai para cima, vai sufocar a gente. Se a gente abrir logo o placar, né, com diferença de gol, a gente vai finalizar o jogo mais sossegado. Mas acredito que o Té é um bom jogador, né, um cara que acredito que ele vai melhorar, porque o cara não perde porque quer também, né? A gente não vai perder gol porque quer, mas ele vai caprichar mais. Muito fazer um gol. Ele vai caprichar mais e vai fazer os gols. Essas perdas de gol, acredito também que é ansiedade de fazer o gol, de dizer
fiz o gol e ir lá pra torcida, comemorar junto com a torcida, né? Um pouco de ansiedade. Ele me diz direto, né, que na verdade ele jogou o campeonato lá, Copa Mendes, o campeonato aqui no Arnaldo, Copa Namp, e aí alguns jogos ele destruía, e ele disse que toda vez que eu não ia, ele destruía. É um pouco de ansiedade. Ele me dá paz quando o senhor tá, o senhor tá narrando, no dia que eu destruo, o senhor não vem pro jogo, aí eu digo, rapaz, e agora eu tava no dia na narração que ele jogou e por sinal ele foi bem no jogo, mas dentro do contexto de fazer gol, não, ele... Porque os jogos que a gente jogou, os primeiros, o senhor não conseguiu, não pôde estar por causa dos seus compromissos, né? Não, é o culto na igreja, e aí os cultos na igreja, o senhor não pôde estar e a gente via, e o jogador quer ser narrado, né? E eu já joguei, já fiz muito gol em interclasse jogando de atacante, né, ali de centroavante, ali de pivô ali, e é muito bom o cara fazer gol. Então o Té, ele tá querendo fazer os gols, mas infelizmente não tá favorecendo a ele. Mas porque quando você faz o gol ali que a torcida vibra, é bom demais. É bom demais. Realmente. Eu não narrei alguns jogos porque eu já tinha avisado o pessoal da direção do esporte que eu não estaria na terça-feira e nem na quinta-feira. Mas por conta que eles não queriam suspender os baba, que do meio fim acabou ficando suspenso esses baba, o pessoal da diretoria optou para não prejudicar alguns baba que existiam, manter algum jogo da rodada na terça-feira. Porém, logo após a gente abrir os jogos, fazer as narrações, eles entenderam que depois, o próprio Vilela falou comigo depois, sobre a questão dos jogos, tal, eu fui narrar narrei alguns jogos, e aí o Vilela falou comigo sobre a semifinal, que estava marcado para terça-feira também, já na questão do agendamento do campeonato. Eu falei ao Vilela que na terça-feira, mesmo sendo a semifinal, não poderia estar narrando por conta que eu estou na igreja nesse horário. E houve até alguém, o Cajuru tem que entender que ele não é maior do que o campeonato. Claro, nem maior do que o campeonato, nem maior do que os jogadores. Eu não sou maior do que... O Vilela me informou, vamos puxar a semifinal, vamos botar na segunda-feira. Porque o pessoal, alguns jogadores, o pessoal queria que eu estivesse narrando. Não foi uma opção minha, eu fui convidado, colega, viu? Eu fui convidado. E eu agradeço cada atleta, cada jogador, cada torcedor, cada pessoa que entende que eu tenho o meu pequeno parcela ali dentro do campeonato como narrador. E não foi uma decisão minha, uma decisão do pessoal que está nos times, o pessoal da diretoria, que já acompanha o nosso trabalho. Muitos desses jogadores surgiram com nossa pessoa narrando e o pessoal comentou logo após os términos do jogo. Então, repito mais uma vez, não sou eu. Até eu falei para o pessoal da diretoria, muito antes, se quiser trazer outro narrador também, como já houve caso, eu não vou ficar chateado não. Agora eu não posso na hora do culto. Não é questão de querer ser maior do que o campeonato, não. Jamais eu não sou maior do que o campeonato, do que os atletas. Eu sou um dos que estão contribuindo. Também. E que eu fui jogador, Iago, e joguei com o paredão ligado. Só que eu jogando, eu já tinha noção, mesmo jogando, porque eu falava, orientava, você jogou comigo de volante, sabe disso. Eu orientava, falava, e eu jogando, quando eu batia na bola, o narrador estava conversando. E eu entendia que ele não estava narrando. Estava conversando. E o jogo acontecendo. E eu não sei se no dia ele falou meu nome 2 vezes o jogo inteiro. E era eu que saía com a bola. É brincadeira, é isso, velho. Matar no peito, bota no chão. Que é uma coisa que eu me apliquei com nada. Se o cara dominou no peito, botou no chão, você pode ter certeza que eu digo em questão de segundo que ele matou no peito, botou no chão, gira com a bola no setor de meio. Eu faço o percurso do jogador. Porque era uma das coisas que eu domino. Não está narrando, não é possível. Não, nem sequer. E eu acho que a melhor música para se ouvir é o seu nome, principalmente o jogador. Verdade. É por isso que eu me dediquei aos nomes do jogador. Teve um gol
justamente sobre isso, sobre pegar a câmera, né? A câmera focar no jogador na hora do gol. Teve um gol nos 30 que eu fiz. O seu narrou, mas o cara da câmera virou na hora do meu gol. Nossa! Aí eu falei, rapaz, o Cajuru O cara fez o narrou gol, o gol, dei a arrancada, fiz a tabela com o pivô e fiz o recebeu. gol. Aí na hora do gol o cara virou a câmera pra torcida. Nossa. Aí eu falei, nossa, aí não dá, pô. E aquele campeonato foi top, dos Foi. 30. Paredão enorme, lotado de gente. Você Campeonato jogou muito mais aquele forte. campeonato. Você jogou muito aquele campeonato. Inclusive tá previsto para começar agora, né? De julho para agosto. Olha, o Gabriel aqui vai começar, né, o campeonato dos Isso, 30. tá para começar agora. E eu narrei as semifinais e a final, não sei se foi uma coisa assim. Mandar alô para ele, o vereador Milito lá de Caldeirão Grande, narrei para ele lá. Alguns jogos que ele pediu para que eu estivesse narrando. Outra questão, às vezes o pessoal me convida para narrar um jogo, aí o cara às vezes acha que eu não fui lá no campeonato dele por vaidade, cara, não é vaidade não, é porque eu já tenho compromisso em outro lugar. Os caras às vezes me chamam, o cara já deixa certo, tal dia. Domingo mesmo eu não posso atender outro campeonato, não ser o campeonato quilombola. Eu estou fechado com o campeonato quilombola antes de iniciar para a semifinal e final do campeonato. Se aparece outro campeonato nessa data, como é que eu vou? Se o Carlos de Tijuaçu já me contratou antes do campeonato começar. Aí muitas das vezes o cara acha, não, que eu estou me amostrando, que é vaidade, que é não sei o que. Não é não, irmão. É porque você está deixando para falar comigo em cima da hora. E aí eu não vou poder chegar no seu campeonato. Outra, final, se os caras me levam, me chamam para uma semifinal ou uma final, como é que eu vou lá, irmão, no meio do teu campeonato? Se o cara já me convidou para uma final. Eu já tenho a final agendada. Então, muitas vezes, as pessoas procuram não entender, mas ao mesmo tempo entendendo e compreendendo. Que sabe, mas aí finge que não sabe. Porque o cara sabe, por exemplo, que eu estou final em tal cidade. Tem cara, ó, Cajuru, tal dia, os caras já falaram comigo, eu nem chegou aí, não sei nem se eu estou vivo daqui para lá, a vida pertence a Deus, o cara quer ir em novembro, não sei, Canhém, novembro. Pai, tá longe demais, na arena em janeiro, o cara tá me chamando para novembro lá em Canhém, entendeu? Eu recebo ligação de muitos lugares, irmão, mas muitas das vezes eu não posso atender, então não é vaidade. Mas aqui o pessoal tá falando, o Gabriel Barbosa. Quem é esse Gabriel Barbosa? Provavelmente deve ser o filho do Joãozinho. Gabriel Barbosa geralmente pode ser ele. Que o Kaique, ele tá dizendo que o Kaique tá sem oportunidade de jogo. Não tá não, irmão. Não tá não, porque ele jogou agora no jogo, ele teve a chance dele, viu? Ele jogou, o Kaique, ele entrou. Eles vão falar, mas eu vou falar antes, viu, irmão? Não tá não. Ele tá não. Ele entrou no jogo. Ele teve... o Kaique que tava... Eu conheço ele direito, que ele jogou X1 aqui, jogou Esse tudo. magrinho, jogou do lado esquerdo. Sei, jogou do lado esquerdo. Ele ficou muito tempo em campo. A bola ia nele, ele trabalha certinho. É bom jogador o Kaique, mas falta de oportunidade não. Isso aí é igual o Ezequiel, um dia veio falar comigo na arena, que não estava tendo oportunidade, que logo não sei o que, disse que nada. Tá entrando, a bola não dribla ninguém, a bola tá batendo em tua canela, tu entra e não rende, e aí fica com o negócio de história, rapaz. Jogador bom, 5 minutos, 3 minutos é o suficiente, a bola vem, o cara já dominou, mata no peito, bota no chão, recebe, sai do outro lado, o povo já, quem é esse cara? Oh, que nada, rapaz, não. O time deu oportunidade a ele, sim. Ele já entrou e agora teve a oportunidade, que ele é bom jogador. Mas, não deu oportunidade não, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Pastor, ele entrou nos 3 jogos, não foi? Ele entrou? Porque assim, o jogador, ele quer jogar, quer ser titular, entendeu? E aí, assim, os amiguinhos... também olha aí os amiguinhos, viu? Fica querendo que o cara entre para jogar, mas a gente que está na frente, mas a gente tem que ter cautela para trocar, tem que ter cautela para colocar. Não é que o Kaique é um ruim jogador, o Kaique é bom jogador. Como ele está na reserva para quem? Pro Isaac? Isaac e Toninho. Os outros que tá no banco também são bons jogadores. A gente vai utilizar esses jogadores no momento certo, no momento que chegar. Foi o que a gente já conversou a semana passada, justamente porque foi comentado lá que disse que parecia que a comissão não confiava nos
nos jogadores do banco, né? E aí foi comentado que não é isso, a gente confia em todo mundo, mas a gente vai botar no momento certo, porque assim, a gente não tá jogando baba, a gente tá disputando um campeonato. Um campeonato. Rapaz, que teve um jogador aí que olhou e disse, que hora eu vou entrar? E aí os caras têm que ter a paciência e entender que o jogador ele já começa no banco, ele já tá jogando. Ele tá participando, tá apoiando os colegas. Tá no elenco, entendeu? Foi o que eu falei, eu digo, minha vontade era estar vestido no uniforme. Mas a minha condição física, né, o meu joelho não era favorável à minha vontade. Entendeu? E assim, a gente tem jogadores, eu acabo de dizer, o Kaique não é bom jogador, entrou muito bem nos jogos que entrou, entendeu? Fez desarmes importantes, né? Se movimentou bem, mas é porque a gente tem que ter cautela. O jogador vai entrar no momento certo. Só quer dizer o Kaique é bom jogador, porque se o Kaique não é bom jogador... Não, é então bom jogador. Não sai nos cortes, aí o senhor tá... Bom jogador, assim. O Jojó, bom jogador, entendeu? Tem um Jojó também, né? Vanvan, que tá também, entendeu? No nosso elenco, bom jogador. A gente vai aproveitar no momento certo, esses caras, a gente vai aproveitar no momento certo. Irmão, os amiguinhos querem botar de agora titular. Os amiguinhos querem botar o cara titular e não é assim, mas a gente ali, entendeu? Se for pro Kaique entrar titular, vai chegar o momento dele entrar titular. E ele bota ali na lateral esquerda para o Toninho ali, é um meio difícil. Agora a gente não vai botar jogador por pressão de torcedor, por pressão de amiguinho, não, porque o jogo ali é conversado, né? A gente ali tem um esquema e o esquema vai se encaixar com cada jogador. Eu rebati aqui, né? O Gabriel tem a opinião dele, né? Ele está assistindo o jogo agora. O Gabriel Barbosa, mandar um alô para ele. Mas assim, como narrador, o cara, ele precisa, eu dizer que ele não teve tempo não, porque eu estava narrando o jogo. E dizer que não teve oportunidade, não teve oportunidade também, teve. Ele entrou. Ele entrou e outra. Eu mesmo, quando jogava de volante, o treinador podia só precisar me dar 5 minutos. Ali já foi, né? 5 minutos ali, para eu ir buscar 2 vezes na cabeça da área lá. Pode ter certeza que no lateral esquerdo ela ia, chega 81. Pá, tuf, de novo, mata, tuf, o outro volante que segurasse, irmão. Tem negócio não, eu vou pra dentro, ia pra dentro. Agora o cara jogou meio muito tempo, tava lá narrando o jogo, eu toda hora falava o nome dele, ele jogou. E falando sobre o Kaique, o próprio Kaique, contra a academia, né? Ele entrou muito bem, até no término do jogo eu falei que era para ele continuar do jeito que ele estava, que ele entrou bem no jogo. Aí ele foi pro grupo falar que não estava tendo oportunidade. Eu falei, não, mas não é assim, tenha calma. Ele quer o quê? A 10, irmão? Aí a hora vai chegar, eu falei para você no jogo que você entrou bem, fez bons desarmes, deu um bom passe. Na hora de driblar, driblou bem. Então, a hora chegou e ele foi bem no jogo. Ele ficou algum jogo sem jogar? Foi no caso? Eu acredito que foi o primeiro jogo contra... Não, foi um jogo contra... Eles alegam que o treinador do óleo não é muito de mexer no time. Contra o Comércio. Teve um jogo que ele não entrou, não. Treinador do óleo, eles alegam que não é muito de mexer no time, o treinador. O treinador parece ter um sistema mais... não é muito de alternância o treinador. Quando a gente mexe demais no time, acaba desorganizando o time ali. Então, a gente tem que, é o que eu falo, a gente tem que organizar com cautela. Eu coloquei um time na cabeça da vaca lá, o time do Contorno. E eu mudava demais o time, entendeu? Mudava demais. E quando eu mudava, eu percebi que ia acabar desorganizando ali o time. A nossa formação, né? O esquema tático. Querendo agradar todo mundo. Querendo agradar todo mundo. E aí, seu Raimundo... E aí a gente estava bem no jogo. Quando a gente mudava, que botava todo mundo para jogar, a gente via que havia uma desorganização, um desequilíbrio ali. Não, é que nem eu digo, não é que o jogador ele não tem potencial, não é que o Kaique ele não possa ser titular a qualquer momento, que ele não tenha potencial, que ele tem potencial, é um bom jogador. Até então eu não conhecia ele, quando eu vi lá, eu não conhecia o futebol dele, quando eu vi ele lá no nosso time lá, eu não conhecia, até que eu perguntei, esse rapaz aí joga em que posição? Não, ele joga de ala. E também se botar no meio ele joga, né? E aí, no jogo agora, a gente utilizou ele, foi necessário, entrou muito bem. O Kaique está de parabéns. Foi importante para o elenco. Contribuiu ali, né, com a vitória. Então, eu não vou mexer no time, eu já falei, eu não vou mexer para desorganizar o time. Eu vou mexer na hora certa, no momento certo, nas peças certas. E a gente tem que ter paciência. E apoiar o time, porque assim, se o nosso time ganhar, todos ganham, se perder, todos perdem. Verdade. Entendeu? Porque se nós tivesse ido para o campeonato só para
para jogar, talvez a gente não estaria na semifinal. Então, se a gente não tiver sabedoria para mexer no momento certo, porque assim, uma mexida errada pode desequilibrar o time todo. Então a gente tem que ter cautela, tem que ver o momento do jogo. E a minha vontade é botar todo mundo para jogar, a vontade é essa, mas porém a gente tem que esperar o momento certo, porque assim, a gente vê, eu vou usar aqui o exemplo, a prefeitura mudava demais, e aí acabava desequilibrando ali o seu elenco, mudava demais, quando mudava demais tirava um jogador que muitas das vezes o jogador estava e aí mudava, botava jogador demais num momento só, entendeu? Sei. E aí acabava que, por exemplo, eles estavam bem contra a academia. Fizeram mudança coisada. Assim, o time muda Entendeu? muito quando se um time treina, né? Que pode mexer com o esquema tático. Por exemplo, se a gente tem 2 jogadores de meio e um lateral, e pode mudar, né, o jogo na hora de uma mexida, que nosso time treine. Aí pode mexer em alguma articulação, em algum esquema tático. Assim pode. Agora, num time que é amador, um time que só pegou ali, não, bora para um campeonato, e fazer uma mudança de 3, 4 jogadores, isso pode desequilibrar um jogo e pode acabar assim perdendo uma partida, né? E o campeonato aqui, a gente tem que ver que o campeonato aqui é um campeonato de alto nível. Se você vê aí os times aí... campeonato amador fechado aqui. Entendeu? Se você vê os times aí estão com um elenco muito bom. Por exemplo, os pedreiros foram eliminados, mas o pedreiro estava com um elenco muito bom. Verdade. A cerâmica vem com um elenco muito bom. A academia tem jogadores que diferenciam. Então, se a gente for, por exemplo, teve gente lá do nosso meio lá que ficou com raiva porque não fez a ficha no time do óleo para jogar. Entendeu? Não vou citar nome aqui por questão de coisa, mas se a pessoa não tem condição, mas a gente vem para aí só para tomar 5, 10, 15-0, isso é vergonhoso. Pá. Então a gente tem que ter, assim, o nosso time é muito bom, o nosso elenco. O nosso time é muito bom, é bastante elogiado o nosso time, mas é o que eu digo, eu tenho esse cuidado de mudar. Eu tenho esse cuidado de mudar. Não é que eu não confio no jogador, eu vou confiar. Agora, assim, eu vou mudar no momento certo. E assim, qualquer jogador ali tem condições de ser titular no meu time. Mas não vai na opinião de amizade, não. Não vou na opinião de ninguém, não vou na pressão de torcedor, entendeu? Não vou na pressão de jogador. Não vou, porque assim, até mesmo depois... O senhor já sofreu demais. Até mesmo depois, quem vai levar a culpa... Já sofreu muito. Quem vai levar a culpa é eu. Que eu avisei que o senhor não ganhava um jogo, entendeu? Lá na cabeça da vaca, o senhor lembra, hein? E aí quem vai levar a culpa é eu, porque se eu for na pressão do jogador, porque o jogador quer jogar, se eu for na pressão do torcedor, porque o torcedor quer que o jogador jogue, ou muitas vezes porque o amigo quer que o jogador jogue, aí se botar o time, por exemplo, o time perder, os caras vão culpar quem? O jogador. Que eu não estou falando que os caras não tenham o potencial. Eu me entenda muito bem, os caras têm o potencial. É porque eu não vou estar mudando o time, uma peça atrás da outra. Tirar 2 jogadores de vez, entendeu? Tirar muitas vezes um jogador que está dando uma dinâmica ali no jogo, tirar o jogador para botar... Não, a gente tem que, por exemplo, o jogador dizer, não, o jogador ali cansou, o jogador ali tá mal, bote esse, assim, que nem a gente utilizou o Kaique agora. E ele entrou bem, deu a dinâmica, sustentou o jogo ali, teve um lance que ele ainda levou a bola na linha de frente, marcou bem, fez o desarme bem, como e outro Van, o Jojó também entrou muito bem, entendeu? Então é um jogador que a gente vai confiar. E vai chegar a hora certa dos caras jogarem. Abraçar a oportunidade. Abraçar a oportunidade. Quando a oportunidade surgir, o jogador, por exemplo, o Kaique mostrou, né? Isso. Mostrou. Já deixou dúvida em sua cabeça. Já deixou dúvida na minha cabeça. Quando os caras falaram, quando surgir a oportunidade, você vai lá e mostra o seu potencial. Pronto, ele foi lá, mostrou o potencial dele. Como o Jojó, na hora que entrou, mostrou seu potencial. Então, são jogadores que eles vão ganhando, né? Assim, por exemplo, o Jojó conhecia o jogo, mas do Kaique eu não conhecia. Mas agora ele já me mostrou que entendeu? Um jogador que... Tem como contribuir com o grupo. Então, a gente tá aí, a gente é um grupo. Entendeu? Desde os jogadores titulares, os jogadores reservas, a gente ali é um grupo. Estamos ali unidos num só propósito, que é de ser campeão do campeonato do comércio. A gente não está ali só para competir. A gente não está ali só para estar no campeonato. A gente está ali para ser campeão. Mesmo com a desorganização que a gente
teve na questão das organizações, dos preparativos, Extracampo. extracampo, mas a gente está ali com o objetivo de ser campeão, respeitando os adversários, né? Reconhecendo o potencial de cada um, mas a gente está ali com o objetivo, que acredito que seja o objetivo desses 4 times aí e dos 13 que entraram, no objetivo de ser campeão. Ninguém entrou ali só para competir. Todo mundo entrou ali para ir até a finalização do campeonato. Eu acho que em algum momento os caras, como uma vez eu levei o Valdirão, não sei se foi umas 3 ou 4 vezes na arena. E ele sempre debatia comigo, às vezes, negócio de futebol e tal, e eu explicando a ele sobre os caminhos do futebol, o nível que o futebol tem. E ele era muito da teima, até lá na igreja mesmo, que não sei o quê, que jogador e tal, e não sei o quê do Valdirão, mas na hora que separar os homens dos meninos, as coisas se complicam e tal. E aí ele começou a ir para a arena, né? Aí ele começou a ver os caras jogando. Ele disse, rapaz, o negócio não é brincadeira não. Ele ficava lá sentado e aí ele via que, tipo, o cara que ele via, às vezes um cara render ali, quando o cara chega lá no meio, o cara fica pequeno, mano. O futebol do cara vai murchando assim e diminui o negócio. Por quê? Porque no meio dos grandes complica, né, Valdir? Você viveu isso aí na prática. Quer ver o cara também, se não estou dizendo que é o caso do Kaique. Mas aqui tem gente que se acha muito grande no futebol e aí é preciso ter cautela e cuidado nesse sentido de se auto-reconhecer, entendeu? O jogador, ele gosta de jogar, né? O jogador ele gosta de jogar. O jogador não gosta de banco. A verdade é que eu fui jogador e sei que quando me botava no banco, eu queria era jogar. Só que assim, eu também respeitava e reconhecia também ali que o treinador... Ali ele tinha uma visão de jogo, ali ele tinha uma visão dos jogadores a qual o time necessitava naquele momento. Não era porque eu era inferior aos caras, ou muitas das vezes eu tinha, assim, jogar até mais do que algum outro jogador que estava ali. Mas muitas vezes o jogador tinha uma eficiência a mais do que eu, que ia contribuir a mais, né, com o time. Então o jogador ele tem que entender isso. Cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história. E o futebol ele é jogado, né? Jogo é jogado. Então, cada jogo é uma história. Então, a gente que é treinador, que está na frente de time, hoje eu entendo isso, a gente tem que na verdade, pensar em primeiro, como é que diz, surpreender o adversário. Para depois a gente ir. E eu acho também, Valdirão, o Iago sabe, já passou, deve ter passado por isso. Existe um momento que a gente tem que entender. Por exemplo, eu já fiquei no banco para Edmundo e Marquinhos da Rua Nova. E eu tive que entender a situação ali que estava no momento. Porque olha os caras que eu fiquei no banco, só lá. Então, tipo assim, eu fui jogar, era uma seleção que os caras convocaram lá no campeonato que teve em Camandaroba e esses volantes do time era o Eri, Bill, Edmundo, Marquinhos, eu estava no elenco dos caras, então já fiquei na reserva, porque os 2 volantes eram, o Edmundo, um cara, e tenho certeza que os caras referência, vai fazer esse vídeo chegar até ele, até o Marquinhos da Rua Nova, o Marquinhos me acompanha, e eu, de qualquer forma, entendi que eu tinha que ficar na reserva. Às vezes o colega precisa ter nobreza, entender, não vai fazer que nem... O Narinho um dia fez, né? O Marco de Cova chegou para jogar. E aí, o Narinho olhou. Se eu vou pegar banco para esse cara. O cara jogou a Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Baiano, Campeonato Brasileiro. E o cara, sério, não sei nem que série foi, mas jogou. O cara que foi um monstro, cara tem não sei quantos municipal aqui dentro. Bagaçom do homem jogou e o homem, né, às vezes, e muitos caras não gostam quando eu falo, porque eu sou o tipo de cara que eu vou lá e falo, vamos devagar, meu irmão. Tá vendo o cara aí, não? Porque às vezes, o Iago tá na meia, se ele vai pro amador, chega lá, o Di Maria tá, ele já vai saber o quê? Que vai complicar o negócio, mano. Já complicou ali, o cara é o maior atleta hoje em evidência do futebol amador hoje. Então, vai complicar ou não? Complica. Aí o Iago tá no banco, não, tô na reserva, tô no grupo aí, o Di Maria é o titular. Quer dizer, olha o jogador. Agora, quando o cara fica na reserva, o cara que nunca nem jogou bola, aí tudo bem, mano.
Não, Iago, já aconteceu com você, Iago, assim, em algum momento? Não, o único, Comigo o único aconteceu com caso que esses volantes aconteceu aí, né? mesmo só foi desse daí, do Só lá. Corrinho lá da Copa Rural. Os demais aí, quando aconteceu assim, só site, né? Só site a gente sabe no só site não, que tá só apto site é a mais, entrar a né? qualquer momento ali, mas em campo mesmo, até o momento, não tá acontecendo. Se acontecer um dia e eu souber que o atleta tá acima do meu nível, eu vou ter que reconhecer. Vai ter essa vaidade, né, irmão? Claro, Pelo amor de todo Deus, jogador não tem como. tem que reconhecer e assim também tem que saber ali o momento certo, né? Se tiver um momento de entrar ali e fazer essa partezinha, fazer um gol, fazer gol, se der de dar um passe, dá um passe, e aí vai. E eu como volante ali, irmão, quando eu vi os caras lá, como volante, aqui eu vou ter que sentar, meu parceiro. Porque o Marquinho da Rua Nova me dava aula de volante, jogou mais eu, homem do campeonato. Muito férreo. Jogamos agora também no Master, agora eu e ele volante novamente, mas já sabia, eu falei, bota o cara, moço, o cara é bem, eu vou. Tô vendo as condições dos volantes estar jogando mais eu, porque tem cara que é doido, tem cara que ele não quer. Né? Que eu conversava mal o Valdirão e depois ele foi treinando, foi entendendo algumas situações, né? E hoje o Valdirão ele entende. Por quê? Porque às vezes o cara tá ali e ele quer jogar, ele quer entrar, mas muitas vezes o Valdirão tá com um cara que corresponde melhor o sistema de jogo e no momento está melhor do que o outro atleta. Então ele não pode se induzir nem pela cabeça da vaidade do próprio atleta e nem muito menos pelo extracampo. E nem pelo um amiguinho que esteja ali. Então ele tem que ter a visão dele como treinador. Isso aconteceu lá no Jazdão, inclusive, né? Assim, eu não poderia disputar com Bill, Marquinho, Mike no meio. Complicou. Surgiu a oportunidade de eu ir para a esquerda. Eu falei, vem aqui, essa é minha. Entrou fui para a esquerda e disputei o campeonato todinho lá na esquerda. Aí vai dizer, não, eu vou jogar, porque ele tem que jogar no meio de campo, porque eu sou meio. Eu vi que a oportunidade. Quem eram os meios lá? Era Mike? Era Mike, Bill, Marquinho. Nossa, já complicou já. Aí na zaga era congestionando mesmo. Oswaldinho, aí tinha Dedê, tinha Peru que tava muito bem na época. Bem demais. Peru, e aí eu vi que a oportunidade pra mim surgiu apareceu na área esquerda e aí pra cima. Abracei e já foi. Foi campeão nessa época? Fomos campeões. Mas aí você vai fazer isso, o atleta não quer. Não, daí rapaz, tu vai jogar em como, macho, velho? Não, que não sei o que, não vai, entendeu? Então, Valdirão, tem muito disso, né, Valdirão? Tem muito disso, tem muito. Agora sim, se a gente que é ali na comissão for ouvir o atleta, a gente doida. Tem que fazer de conta que o atleta, o torcedor, ali, não é que o torcedor ele não tem a sua importância, mas porque assim, a gente ali tem um pensamento. Por exemplo, a gente vai jogar segunda-feira, mas a gente já começa a pensar de antes, como é que vai jogar, começa a estudar o adversário, né? Que a gente tem que analisar o adversário, qual as peças que mais se diferencia no principal jogada. Do adversário, principal jogada, entendeu? A gente tem tudo isso, a gente tem que pensar. Então, o jogo vai ser segunda-feira para nós, mas para mim mesmo já está começando desde quarta-feira. Porque a gente passou, a gente já tem que pensar no nosso adversário, estudar o nosso adversário. Né? Porque assim, quando a gente assiste, nós passou, aí nós fomos assistir os adversários. Ali a gente está estudando dois times ali. Está estudando os pedreiros, está estudando a academia. Né? A academia a gente já enfrentou, mas a gente sabe que o time da academia ela veio se modificando a cada jogo. Eles vieram crescendo. A academia foi um time assim que eu acho que até eles mesmos, de início eles assim, entraram um pouco desacreditaram no time dele, né? Mas eles viram que eles poderiam mais além. Poderiam mais além, porque eles têm jogadores com a chegada de diferença. Do Nicolas, né? E com a chegada do Nicolas aí. Um reforço e tanto. Um reforço e tanto mesmo. Joga muito o Nicolas. O cara. Porque assim, os caras você precisa analisar por que o Nicolas joga muito. Porque ele preocupa dois jogadores lá atrás. Que um cara só dá trabalho para marcar ele, que ele tromba, ele briga. E ele não é aquele cara, aquele mosca morta chamado que tá ali de pivô, o jogo tá acontecendo e ele tá dando risada, brincando mais o zagueiro, ou não tá nem aí se vai ganhar ou perder. Eu conheço o pivô mosca morta, eu fico ligado nele como narrador. E aí eu já conheço, já. Ele não tá ligando. Todo lugar tem. Ele não tá ligando se o time vai ganhar, vai perder. Ele não se envolve no jogo, não. O mosca morta fica ali só. Mas já tem um cara que ele termina o primeiro tempo,
ele não consegue falar outra coisa a não ser do jogo. Ele é o cara que quer ganhar o jogo. Mesmo ele estando ali, mas ele está no jogo, ele está brigando, ele está... Não, o Mosca Morta, ele pega aqui, termina o primeiro tempo, ele vai pro celular dele, filho, vai mandando mensagem, desconcentrado do jogo. É o cara que não consegue se inteirar do jogo. Para ele tanto faz, ganhar ou perder. Quando você joga com um homem desse tipo, é complicado. Eu mesmo, quando eu jogava, não gostava de jogar com um cara que tanto faz ganhar ou perder. Para mim, eu sempre participava das finais. Eu jogava, dificilmente chegava na final. Porque eu dava tudo que tinha para chegar na final. Porque o cara ouvir o hino nacional é muito bom na final. O atleta tem que ter essa percepção, tem que ter. Jogar para chegar na final. O atleta que treina diariamente ali, o cara que quer somar, quer ganhar títulos, o cara tem que ter esse pensamento de sempre ganhar. Assim, a derrota faz parte da competição, né? A derrota. Mas sempre pensar na vitória, sempre estar pensando em buscar títulos, sempre estar presente numa final, que o atleta que está na final é visto em todos os campeonatos, né? Verdade. E é onde surgem os convites também para os próximos campeonatos. E o Campeonato do Comércio está bem divulgado. Eu estava conversando com o Di Maria, ele me dizendo, rapaz, esse campeonato aí é só para os jogadores do lugar. Eu digo, é só para os jogadores do lugar, né? Rapaz, o jogador gosta daquilo ali. O jogador não muda, não. Ele pode mudar. Tem jogador que roda mais do que o outro, joga em muitos lugares, ganha muito dinheiro, como é o caso dele hoje, joga em muitos lugares. Mas quando ele vê o torcedor e o calor do campeonato, eles querem jogar. Fazer parte. Numa arena dessa aí, no meio de uma praça dessa aí, os cara ficam olhando e quer participar, quer estar no meio do negócio. Então ele disse, rapaz, o campeonato é só para os caras daqui, de Maria, é só um campeonato do comércio aqui e tal. Então eu quero agradecer, Valdriano, né, pela sua presença aqui mais uma vez, no nosso estúdio aí. Pastor, eu que agradeço, né, pelo convite, né. Primeiramente a gente agradece a Deus, né, depois a gente agradece pelo convite, um espaço que o senhor cede aqui a gente, né. Também quero agradecer